Fala, meus filhotes, professor Kevin aqui, e hoje a gente vai conversar sobre transportes ali via membrana. Então, para você estar nessa aula de hoje, é legal que você já tenha visto a aula de membrana plasmática, porque a base da nossa aula de hoje é a aula de membrana plasmática, afinal a gente vai ver o transporte através dessa membrana, beleza? Então vamos comigo, uma aula bem legal hoje, uma aula bem interessante, então bora comigo lá, transportes. Quando se fala de transporte, galera, a gente vai lembrar que a membrana plasmática ela é uma membrana semipermeável. Isso significa que ela vai decidir o que entra e o que sai da célula. Mas a célula, por mais que ela tenha essa membrana, né, ela não pode ver isolada do meio externo. Então, é justamente os transportes que vão dar a dinâmica ali para o citoplasma celular. Perfeito? Cada célula tem uma dinâmica de transporte diferente, tá bom? Mas a gente consegue pelo menos classificar esse transporte, que é o que a gente quer fazer na aula de hoje, beleza? Quando a gente pensa em transportes, a gente vai dividir ele em duas grandes classes, tá bom, galera? Então presta atenção aqui, ó. Primeira classe vai ser o transporte de substâncias. O que é um transporte de substâncias? São de coisas pequenininhas, tipo gás O2, gás CO2, íon, água, glicosezinha. Então coisas que são pequenininhas, beleza? E depois a gente vai falar de transporte em massa. O que é o transporte em massa? É o transporte de coisas que são maiores, tipo proteínas, lipídios, tá? Partículas alimentares, seres vivos inteiros. Então a gente tem transportes maiores. É como se eu estivesse falando o seguinte: o transporte de substância, a gente está falando ali de 15, 20 átomos, 30 átomos, beleza? Um transporte em massa, a gente está falando de milhares de átomos, tá bom? É como se primeiro eu estivesse transportando, sei lá, grãozinho de milho, formiguinhas, tá? E essas coisinhas assim, e depois eu vou estar transportando carros, aviões, beleza? Então, dentro desse transporte de todos, a gente pode até falar dos grandes tem os menores e os maiores, os pequenininhos tem os menores e os maiores, mas a gente tem que ajustar esse nosso referencial de tamanho, beleza? Então, transporte de substância, eles são transporte de coisas bem pequenininhas, de coisas que vão passar por canais proteicos, de coisas que vão passar livremente pela membrana. Então, coisas pequenas, certo? Água, íons, gases e entre outras coisinhas, tá? A gente vai subdividir ele em duas classes, transporte passivo e transporte ativo, tá? O transporte passivo, ele é um transporte no qual eu não, anote isso, não tem gasto de energia. Energia na biologia a gente chama de ATP. Então, ATP é nada mais ou menos do que energia, beleza? Então, no transporte que é passivo, não pode gastar energia. Daí que vem o nome dele passivo. Ah, Kevin, mas ele está usando uma proteína de membrana que faz transporte. Beleza, essa proteína não gasta energia, tá bom? Então, nunca gasta energia, perfeito? No transporte passivo, galerinha, você vai ter um transporte que ele é a favor do gradiente de concentração. Kevin, o que é gradiente de concentração? Nada mais é do que quando eu tenho um meio se igualando com o outro, tá? Então, a concentração de um meio aqui vai tender a se igualar com a concentração do outro meio. Então, por exemplo, se eu tenho um meio aqui com muito soluto e eu tenho um meio aqui com pouco soluto, no final do processo de transporte passivo, a ideia é que esses meios eles tenham o quê? Uma igualdade de concentração. Então, quem tem muito vai diminuir um pouco, quem tem pouco vai aumentar. E aí, com isso, você vai chegar na igualdade. Então, sempre o transporte vai ser a favor do gradiente de concentração. Quer significa que sempre vai ficar igual a concentração de dentro e de fora da célula? Não, velho. Tá? O transporte é um processo dinâmico. Beleza? Ele vai acontecendo a todo momento. Então, ela vai a favor da igualdade, mas não quer dizer que ela vai chegar nessa igualdade em algum momento, certo? Mas ela está indo a favor dessa igualdade sempre, beleza? Aqui no transporte passivo, a gente vai subdividir ele em transporte de soluto. Então, soluto como, por exemplo, íons, os próprios gases aqui funcionam como soluto para a gente também, tá? Então, transporte de soluto, que a gente vai chamar de difusão. E aqui o transporte de solvente. Solvente na biologia, galera, quem que é o solvente universal? Água, beleza? E a gente vai chamar de osmose. Tranquilo? Por isso que o pessoal fala de osmorregulação quando quer falar de água, tá? Justamente por conta disso. E o transporte ativo, Kevin? É
praticamente ao contrário, beleza? Então, o transporte ativo é um transporte que ele possui gasto de ATP, ele tem gasto de energia, perfeito? Então, o cara ele vai gastar energia ali para acontecer. Esse gasto de energia, ele acontece porque o transporte ele é contra o gradiente de concentração. Então, sempre que você pensar em transporte, concentração. Sempre que você pensar em transporte ativo, você vai pensar que ele vai contra o gradiente de concentração. Então, ele vai manter as concentrações diferentes, tá? Então, quero manter a desigualdade dos meios e não quero igualar os meios, tá bom? Os dois têm funções importantes, tá? Aqui, galera, geralmente a gente vai ter só transporte de soluto, tá? Então, principalmente aqui soluto, em geral, íons, beleza? Que fazem transporte ativo. E aí, normalmente, para esse transporte ativo, a gente usa bombas. Tá? Então, aqui as bombas nada mais são do que proteínas de troca. Beleza? Então, falou de bomba de alguma coisa, lembra que é um transporte ativo. Bomba de cálcio, bomba de próton, bomba de sódio e potássio. Tudo isso aí são tipos de proteína que gastam energia. São tipos de proteína que fazem um transporte que é ativo. Beleza? Então, tira um print aí dessa tela, importante. Vou até me tirar para não sair feião, né? Para não sair feião na tela, pronto. Tira um print aí dessa tela, que é importante ter, né, isso aí com vocês. Beleza? Quando a gente pensa, né, em difusão, a difusão ela sempre vai o quê? A difusão ela é de soluto, certo? O soluto ele sempre vai do meio mais concentrado para o meio que é menos concentrado. Então, toda vez que a gente está falando de uma difusão, a difusão ela sempre sai do meio hipertônico para o meio hipotônico. Certo? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então vamos para o nosso exemplo aqui. Então você tem aqui, ó, uma estrutura com vários tipos de quê? Com vários tipos de molequinha, certo? Essas moléculas elas estão em grande concentração aqui e elas estão em pequena concentração aqui. O que vai acontecer? Elas serão transportadas do lado de fora para o lado de dentro. Certinho daqui? Então você percebe que tem um transporte no sentido fora para dentro. Por quê? Porque é no sentido mais concentrado para o sentido menos concentrado. Quais são as formas que isso pode acontecer? Então, vamos lembrar aqui comigo, galerinha. Quando a gente falou, né, de difusão, a gente sabe que a gente pode ter uma difusão que é simples e uma difusão que é facilitada. Tá? Lembra da aula de membrana que a gente falou que quase nada passa livre pela membrana? Então, as coisas geralmente precisam de um auxílio para passar pela membrana. Então, a difusão facilitada, ela utiliza proteínas. Essas proteínas, elas são chamadas de permeases. É o nome genérico, tá? São as proteínas que trazem permeabilidade seletiva para a célula. E as permeases, elas justamente formam o que a gente chama de canais. Então, canal proteico, por exemplo, isso aqui é um canal proteico. Isso aqui é um canal proteico, certo? Então, são transportadores que vão fazer o quê? Que vão transportar as moléculas de um lado para o outro, certo? A difusão simples, ela não utiliza proteínas. Então, a difusão simples é livre pela membrana. Então, sempre quando você pensar em difusão simples, você vai pensar que ela passa livremente pela membrana, certo? Kevin, quem passa livre pela membrana? Basicamente, gás. Tá bom? Então, os gases ali, certo? Vamos colocar no plural, né? Vamos tirar esse acento aqui, vamos colocar gases. Pronto. Tá bom? Os gases aqui, queridos, eles justamente são capazes de passar livremente pela membrana, tá bom? Difusão facilitada, íons, tá? Toda vez que a gente está pensando em difusão de íon, essa difusão tem que ser uma difusão facilitada. Muda o sentido do transporte? Não, pô. Sempre vai ser do meio hipertônico para o meio hipotônico. A única diferença é que uma usa proteína, que é facilitada, e a outra não usa, a outra é livre pela membrana. Cuidado! Estou usando proteína, vou gastar energia? Não. Lembre-se sempre disso.
mesmo sendo facilitada, não gasta ATP. Certo? Vou escrever bem grande aqui para você lembrar. Não gasta ATP nunca, mesmo sendo facilitada. Certo? Quando a gente pensa em osmose, osmose é um transporte de solvente. Então, toda vez que a gente pensa em osmose, a gente vai pensar em transporte de água. Só que na osmose, você acaba indo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Kevin, isso tem motivo? Claro que tem, tá? Quando a gente está fazendo uma difusão, lembra aqui, ó, concentração. Concentração é a massa do soluto sobre o volume da solução. Quando a gente está fazendo uma transporte de difusão, a gente está mexendo com quem? A gente está mexendo com soluto. Se a gente está mexendo com soluto, a gente tem uma grandeza diretamente proporcional. Então, se eu tiro de onde tem mais e coloco onde tem menos, eu diminuo a concentração do hipertônico e aumento a concentração do hipotônico. Beleza? Só que quando eu penso em osmose, aí eu já estou pensando em concentração, massa do soluto sobre o volume da solução. Quando eu penso em osmose, eu estou pensando em água. E a água altera o quê? O volume da solução. Só que aí, se eu estou mexendo com volume, eu estou falando de uma grandeza inversamente proporcional. Se eu diminuo aqui, eu aumento a concentração, certo? Então, eu preciso sair do ambiente menos concentrado, porque, se eu tenho aqui uma balancinha, não é isso? Deixa eu ir para a câmera. Peraí, deixa eu me colocar grande aqui, para mostrar para vocês. Eu tenho aqui meio hipotônico, meio hipertônico, certo? Se eu tiro a água desse meio aqui, esse meio vai ficando mais concentrado. Não é isso que a gente faz? Pô, meu molho tá ralo, vou deixar ferver para ele ficar mais concentrado. Então aqui, esse ambiente, se ele perde água, ele fica mais concentrado. Só que ele vai perder água para onde? Para cá. E aqui vai promover uma diluição. Então esse aqui vai ficar menos concentrado. É como se você estivesse colocando água nesse suco de cá. E aí, com isso, você está igualando as concentrações. Perfeito? Então, aqui, sempre do meio hipotônico para o meio hipertônico. Só que a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente movimenta soluto, o soluto não ocupa tanto espaço, porque ele é uma estrutura que geralmente não está em movimento constante. Isso significa que ele vai para outro espaço sem alterar muito o volume da célula. Agora, quando eu coloco água, é como se eu tivesse um balão e enchesse de água. Na hora que eu encher o balão de água, o balão vai começar o quê? A expandir, o balão vai começar a crescer. Então, sempre de onde saiu a água, por exemplo, do meio hipotônico que saiu a água, você vai ter uma redução do volume. Sempre para onde a água foi, que foi para o meio hipertônico, você vai ter o aumento do volume. Então, olha essa imagem. Você tem aqui uma membrana semipermeável, uma membrana plasmática, certo? Aqui um local que está hiper e aqui um local que está hipotônico. O que vai acontecer? Por osmose, a água vai sair daqui e vir para cá. Na hora que acontecer isso, aqui, você vai ver que tem menos água. Aqui, tem menos água. Onde é que está aqui? Menos o que tinha antes. E aqui, tem mais água. Onde é que está lá? Mais do que tinha antes. Então, o que eu percebo? Que do meio hipotônico, você teve uma queda de volume para justamente aumentar a concentração. E no meio hipertônico, você teve um aumento de volume, certo? Só que quando a gente traz isso para a minha célula, a célula ela tem uma membrana. E a membrana, lembra que ela é flexível. E se eu aumento o volume do citoplasma, a tendência é que a membrana ela vai inchar. Então, preste atenção. Se eu tenho uma célula no meio, o que é meio, Kevin? A célula? Não, meio é a solução onde a célula vai ser imersa. Se eu tenho a célula em um meio que é hipertônico, vou até apagar aqui porque ficou ruim, Espera aí que eu apaguei o negócio. Vamos lá. Cadê borrachinha? Borrachinha. Kevin hoje aqui não está lembrando de colocar borrachinha. Já pensou um trem desse? Oh, meu Deus. É aqui, Kevin, ó. Enfim, galerinha. Enfim. Tá? Eita, fui demais. Toda vez que a gente pensa num meio que é hipertônico, aqui é um meio hipertônico, tá bom? Meio hipertônico, o que vai acontecer?
a água vai sair de dentro da célula e ela vai para onde? Ela vai para o meio. Então a água ela vai sair da célula. Quando a água ela sai da célula, a célula vai ficar o quê? Murcha. Então uma célula animal, ela só fica murcha. Perfeito? E aí ela fica murchinha e pronto, acabou. Ela pode reidratar e crescer? Pode. É igual você colocar sal aqui na tua boca. Tu vai ver que teu lábio vai ficar o quê? Mais murchinho, certo? Agora a célula vegetal, isso é um problema. Por quê? Porque a membrana ela começa a se descolar da parede celular. E quando ela começa a se descolar da parede celular, ela não consegue voltar, certo? Isso significa que o que acontece? Você tem aqui um estado chamado de estado de plasmólise. E o estado de plasmólise na célula vegetal, ela pode trazer a morte da célula vegetal por plasmólise. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Uma célula vegetal no meio hipertônico, ela morre. De fato, ela morre. Tá bom? Enquanto que o animal só fica murchinha. Tanto que trazendo isso para um aspecto fisiológico, é bem legal de ver. Já viram que quando o pessoal fala que você está com placa na garganta de bactéria e tal, o pessoal fala para você fazer gargarejo de água e sal? Qual que é o objetivo de você fazer gargarejo de água e sal? Pô, pensa comigo. Você está fazendo um gargarejo, você está colocando água mais sal na solução. A água está muito concentrada. O que vai rolar? Na hora que tu colocar essa água na tua garganta, a tua garganta, a célula dela começa a perder água, mas na sua garganta a célula só vai murchar. Agora, a célula bacteriana, lembra que bactéria tem parede celular? Aí o que acontece? Ela entra em estado de plasmólise. Com isso a bactéria morre. E é por isso que ao fazer gargarejo de água e sal, eu acabo plasmolizando as células bacterianas, fazendo com que a placa bacteriana da minha garganta reduza. Então, ela auxilia a matar as bactérias mais rápido. Então, tua mãe, teu pai, tua avó, teu avô, eles não estão errados quando eles falam para você fazer gargarejo de água e sal. Isso vai acelerar o processo de destruição bacteriana. Então, normalmente, a gente está tomando já o antibiótico, que vai matar as células bacterianas, mas, além disso, eu auxilio com gargarejo de água e sal. Então, isso aqui é bastante interessante, tem tudo a ver com osmose, beleza? Quando a gente coloca ela no meio isotônico, iso, o que é iso, Kevin? Iso significa igual, tá? Então, iso significa na mesma concentração. Então, no meio isotônico, o que vai rolar? Você vai ter ali nenhum tipo de alteração da célula. Então, aqui ó, é o estado que a gente chama de normal da célula, tá? É o que a gente olha para a célula e fala, ah, beleza, a célula normalmente ela vai ser assim, tá? Se a célula está no meio hipotônico, ó, se o meio é hipotônico, significa que a célula ela é hipertônica. Então, o que vai acontecer com a célula? A água ela vai adentrar a célula. Quando a água ela entra a célula, você começa a ter um estado chamado de turgência. Turgência é quando a célula fica inchada. Só que, galera, se o meio for muito hipotônico, ou seja, um meio com uma diferença de concentração grande, a água entra demais. Na célula vegetal, isso não é um problema. Lembra que a parede celular, uma das funções dela é trazer controle osmótico? Então, o que acontece? Na célula vegetal, como a parede celular é rígida, ela deixa a membrana expandir até certo ponto e depois ela não deixa mais. E a água simplesmente não entra. É como se eu, Kevin, tivesse aqui minha garrafa, né? E aí, nessa minha garrafa, eu colocasse água, colocasse água, colocasse água, colocasse água, certo? Se a minha garrafa encher, o que vai acontecer? A água vai começar a transbordar, então a água vai parar de entrar aqui na garrafa. Então você coloca uma mangueira aqui na garrafa jogando água aqui dentro, chega uma hora que simplesmente a água não entra mais. Então se eu tivesse, por exemplo, essa garrafa totalmente fechada, colocasse uma mangueira aqui e deixasse totalmente vedado, ia chegar uma hora que a água ia parar de entrar aqui dentro dessa água. Por quê? Porque ela encheu e a estrutura dela é o quê? Rígida, a estrutura dela é dura, certo? Agora, por exemplo, se eu pego um balão, que a estrutura dele é mole, se eu vou jogando água no balão, o balão vai expandir. Até quando? Até explodir. Então, células que não têm parede celular, acontece isso. Ela vai o quê? Expandir, 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 até gerar o que a gente chama de lise celular, certo? Como essa célula aqui é uma hemácia, tem gente que vai chamar também de hemólise. Hemólise é a lise da hemácia. Por isso que tu não pode tomar, por exemplo, água destilada. A água destilada ela é um meio muito hipotônico. Então, se você tomar água destilada, você acaba tendo lise celular ali das suas células do corpo, certo? Então, por isso que a gente toma uma água que é ionizada, né? Uma água cheia de íons aí, né? Cheia de sais minerais, para a concentração dela ser próxima da concentração da sua célula.
Beleza? Então isso é importante, cuidado, viu, galera? Isso aqui confunde, porque aqui a gente chama de lise celular, só acontece em células sem parede celular. Mas quando a gente fala de plasmólise, só acontece em células que são com parede celular. E uma é em meio hipotônico, outra é em meio hipertônico. Então o pessoal acaba confundindo esses dois nomezinhos. Então cuidado com essa questão, tá? Que acaba, né, comparando esses dois nomezinhos aí. Beleza? O transporte ativo, por sua vez, ele é um transporte de gasto de energia, então ele é contra o gradiente de concentração. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma célula e eu vou chamar isso aqui de bomba de sódio e potássio, certo? Então é a bomba de sódio e potássio famosona aí, nossa, legal? Quando a gente pensa na bomba de sódio e potássio, o que a gente percebe? Que lá a concentração do sódio ela é grande do lado de fora da célula, no meio extracelular, e pequeno dentro da célula. Enquanto que a concentração de potássio é o contrário. Ela é grande dentro da célula e pequeno fora da célula, certo? Se fosse a favor do gradiente de concentração, tu concorda comigo que o sódio deveria entrar e o potássio deveria sair? Então isso é uma difusão facilitada, tá bom? Seria esse transporte de íons. Mas como é um transporte ativo, o transporte ativo é contra o gradiente de concentração. Então, o que o transporte ativo vai fazer? Ele vai pegar as moléculas de sódio, aqui representado como esses hexágonos aqui, ó, laranjinhas. Ele vai pegar a molécula de sódio e ele vai jogar a molécula de sódio para fora. Ó, ele vai jogar para o meio mais concentrado. Enquanto ele vai pegar a molécula de potássio e vai jogar a molécula de potássio para dentro, o meio mais concentrado de potássio. Então, pera lá, o transporte ativo ele é um transporte de íons, tá? Que está gastando ATP, ó, está gastando energia, tá vendo aqui, ó? ATP está sendo gasto, certo? Então está gastando energia e ele está indo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Beleza? Então ele é o contrário do que é a difusão que a gente comentou, certo? A difusão que é passiva, que não gasta ATP, é do meio hipertônico para o meio hipotônico. A difusão, ou desculpa, o transporte ativo, que é o que gasta ATP, ele é do meio hipotônico para o meio hipertônico. Pô, mas para que eu quero isso? Tem várias funções. Mas, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, ela mantém a diferença de potencial da membrana, e isso permite com que a membrana passe uma corrente elétrica. Então, super importante lá no sistema nervoso ter essa corrente elétrica passando. Afinal, o seu impulso nervoso é um impulso elétrico. Beleza? Quando a gente pensa em transporte em massa, aqui é um pouquinho mais tranquilo. Transporte em massa são coisas grandes ou coisas pequenas em grande quantidade. Aqui, sempre quando a gente pensar em transporte em massa, a gente sempre vai fazer o quê? A gente vai usar vesículas. O que é vesícula? É uma bolsa de membrana, tá? É uma bolsa membranar. Normalmente ela é representada como uma bolinha, tá bom? Então, a vesícula é uma bolsa de membrana que você vai transportar coisas aqui dentro dela. Pode ser coisas pequenas em grande quantidade ou até mesmo coisas que são grandonas, tá? Como, por exemplo, patógenos, partículas alimentares, normalmente são coisas grandes. Glicose e lipídio são coisas pequenas em grande quantidade, beleza? A gente tem dois processos, o processo de entrada e o processo de saída. Endocitose é de fora para dentro. Então, estou tirando do meio externo da célula e colocando para dentro da célula. Enquanto que a exocitose, ela vai de dentro para, para fora. Beleza? Então, a endocitose, a gente vai separar ela em pinocitose, que são coisas menores, e fagocitose, que são coisas maiores, beleza? Então, pinocitose, coisas menorzinhas, fagocitose, coisas que são maiores, beleza? Na exocitose, a gente vai separar ela em plasmocitose, que é uma excreção da célula, ou simplesmente o processo de secreção, que aí é produção de dentro da célula. Beleza? Quando a célula está produzindo um hormônio, por exemplo, ela está produzindo uma secreção e muitas vezes esses hormônios são liberados por exocitose. Beleza? Vamos aos exemplos. Aqui é bem mais simples que o transporte via substâncias, tá bom? Tem membrana, desculpa.
Quando a gente pensa em fagocitose, a fagocitose ela vai ser partículas que são maiores. Então, toda vez que a gente pensar em fagocitose, você vai pensar em partículas que são grandes. É como se eu chegasse para você e falasse assim, ó, filhote, vai ali para mim e pega uma bola de pilates. Pô, a bola de pilates ela não é grandona? Então, se eu quero pegar a bola de pilates, o que eu vou fazer com a minha mão? Eu vou abraçar a bola de pilates e vou trazê-la aqui, porque ela é uma bola grandona, certo? Então, basicamente é isso que a tua célula faz quando ela faz fagocitose, certo? Ela vai pegar a membrana dela, plasmática, e ela vai abraçar aquela partícula grande. Então, toda vez que a gente pensa em fagocitose, vai surgir o que a gente chama de pseudópodes. Os pseudópodes, ele engloba essa partícula aqui sólida, grande, e ele acaba, né, gerando uma vesícula interna chamada de fagossomo. Então, fagossomo é a vesícula que foi gerada pela entrada por fagocitose, tá bom? Então, isso aqui é uma vesícula. Por sua vez, se isso aqui fosse uma partícula alimentar, por exemplo, né, você vai ter o fagossomo se unindo com o lisossomo para formar o que a gente chama de vacúolo digestivo. Então, vacúolo digestivo nada mais é do que o fagossomo unido com o lisossomo. Kevin, não lembro o que é lisossomo. Vai lá na aula de organelas. Lisossomo é uma organela que tem a funcionalidade de fazer digestão dentro da célula, tá bom? Por isso que ela, junto com o fagossomo, ela forma o vacúolo digestivo. O fagossomo está levando o substrato, o lisossomo está levando as enzimas, perfeito? Os dois juntos têm reação química. Essa reação química é uma reação de digestão, tá? Essa partícula ela pode ser digerida e pode ser jogado o resíduo para fora. Quando é o resíduo para fora, a gente chama de plasmocitose. E aí a plasmocitose, como eu já estou jogando para fora da célula, ela já é um tipo de exocitose. Então, enquanto fagocitose ela está entrando, então é um tipo de endocitose, a plasmocitose é um tipo de exocitose. Perfeito? Quando você tem aqui a pinocitose, aí já são coisas pequenas. É como se eu estivesse falando assim para você, ó. Você está aqui comendo pão, certo? Aí tem um monte de migalha de pão que ficou sujo aqui na mesa. Aí eu falo para você, limpa a mesa aqui para mim. Como é que você limparia essa mesa? Você provavelmente juntaria os farelinhos, todos, concorda comigo? Aí você pegaria a tua mão, faria uma conchinha na tua mão e colocaria o farelinho para dentro dessa conchinha. Tua célula faz basicamente isso, tá? Então, sua célula ela pega a membrana plasmática dela e ela tem um movimento de invaginação. Invaginação é ir para dentro. Então, a célula ela começa a ter esse movimento de membrana que vai para dentro, formando uma estrutura chamada de pinossomo, tá? Que é a minha vesícula que foi formada através do processo de pinocitose, certo? Vai ser a mesma ideia. O pinossomo se junta com o lisossomo, gerando ali o vacúolo digestivo, beleza? E a exocitose, né, que pode ser uma plasmocitose ou pode ser também uma secreção celular. Então aqui ó, tem um complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele é uma organela que forma o que a gente chama de vesículas de secreção. Então isso aqui é uma vesícula de secreção. E essa vesícula de secreção, quando ela é mandada para fora da célula, a gente chama esse processo simplesmente de exocitose. Tá? Então, quando ela é enviada para fora da célula ali através dessa vesícula, também não tem muito segredo, não tem muito o que cobrar de vocês não, porque vocês não veem muita particularidade disso, que é a sinalização da vesícula, beleza? Existe uma sinalização, ela não é tão simples, mas não é do âmbito do ensino médio, então pode ficar tranquilo, tá? Que isso aí não cai muito para vocês não, beleza? Galera, primeiro, curtiram? Entenderam? Transporte via membrana, muito importante a aula de hoje, tá? Cai muito em prova, então assim, tem muitas questões sobre isso, então façam questões, voltem no vídeo, vê a matéria de novo, faz questão de novo até pegar, porque vale muito a pena você levar, né, essa matéria, esse conteúdo adiante aí na tua vida, porque de fato ele pode trazer muitos problemas quando você não sabe ele, tá bom? Mais um beijo e um queijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.